E aí, pessoal da tribo, no nosso vídeo de hoje vamos ver como configurar o seu modem router do seu provedor para redirecionar as portas. Então é muito útil se você vai trabalhar com full node, fazer roteamentos do seu full node, você precisa ter esse acesso habilitado. E para a questão de jogos, quer jogar um jogo específico que tenha que ter um acesso externo para uma porta específica, também é muito útil. Então vamos lá para o nosso vídeo. Muito bem, pessoal, vamos ver então como é que a gente faz um redirecionamento de portas no seu modem. Então nós entramos aí com a nossa senha, nós vamos fazer essa configuração no modem da Vivo. Então os status, então procuramos aí primeiro configurações e rede local. Então a gente tem que primeiro fixar o IP da sua máquina para o qual você vai redirecionar a porta. Então só escolher ali o nome da sua máquina e reservar esse IP, para não ficar trocando e dar problema na configuração da regra. Então agora essa máquina sempre vai receber o mesmo IP. Vamos então agora na redirecionar portas. E aqui nós vamos criar uma regra. Então, já que é uma configuração para um full node, vamos redirecionar a porta do Umbrel da Light Network ou o serviço LND, que usa a porta 9735. Então, a gente está colocando cada porta, o IP externo pode deixar em branco, que é qualquer um pode vir, e o interno você vai colocar o IP da sua máquina onde está o serviço do Umbrel. Errei aqui, tem que ser com ponto. Então está ali, o redirecionamento está configurado. Vamos agora dar uma olhada em Firewall. E ali, como vocês podem ver, automaticamente ele já cria uma regra no firewall do modem router para você. Isso no caso do modem da Vivo. Então, aí estão as regras padrão. Eu posso agora criar uma entrada do firewall aqui, por exemplo, eu quero acessar remotamente essa máquina. Então, eu vou criar uma regra para o serviço do XRDP que está instalado nesse servidor. Tá aí, acesso remoto. Então a porta do XRDP é a 3389. Então a gente coloca a porta local e a porta remota. Para você ter um pouquinho mais de segurança, você coloca um outro número. Então estou colocando aí o 43389. O IP local você vai colocar o IP da sua máquina interna. Aí as regras, vamos deixar aceitar remoto. Então, ali naquele IP remoto, você tem que colocar um asterisco para poder ser todas as máquinas. Então, vou adicionar. Então, a regra do firewall foi criada. Você também pode criar regras para jogos. Então ele já tem uma lista de jogos aí. É só você escolher e colocar o IP da máquina que está rodando aquele jogo. Vamos então testar aquele acesso remoto. Então, para vocês verem, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar o nome daquela máquina para a internet. Já tem um vídeo no canal ensinando como você usar um DDNS ou um servidor dinâmico. Então o IP é aquele ali, 177, 157, 214 e 135. Vocês vão ver que se eu colocar só o nome dela, vai dar o IP da Tailscale, que é um serviço de VPN. Também a gente fez um vídeo aí no canal explicando como você configura essa conta. Então vamos colocar então o nome
do dinâmico da máquina, que é o freeddns.org. Vamos ver algumas opções aqui. A gente pode colocar já o nome de usuário. Um detalhe também, você tem que colocar aquela porta diferente que a gente colocou. Então tem que colocar 2.43389. Permite salvar a senha. Vou diminuir aqui um pouco a resolução só para vocês poderem ver. Então, conectar. Bom, como vocês viram, não conseguimos conectar a máquina, mas é bom a gente ver esses erros para fixar esses detalhes. Então, você só abriu a regra de Firewall, só que a gente não fez o redirecionamento das portas. Então, nós temos que voltar de novo lá na rede local, redirecionar portas e aí criar uma regra. Está vendo? Ele não tem a regra do acesso remoto. Então, posso botar aí acesso remoto, protocolo TCP, a porta externa é 43389 e a interna é 3389. O IP externo pode deixar em branco e o interno é aquele 192.168.15.114, que é o IP da máquina que a gente está testando. Vamos lá adicionar. Então está criado aí. Vamos dar uma conferida em Firewall. E vocês vão ver que agora tem duas regras, tá? Mas não tem importância não, a outra você pode manter. Vamos fazer agora então o teste de acesso. Então aí, deu certinho. Então é bom se atentar para esses detalhes. De cada modem, router é diferente um do outro, então você tem que ver qual que é a configuração correta do seu provedor. Bom, esse outro exemplo aí é um modem da Claro, é um acesso que eu tenho também da Claro, você já vê que é um modem hardware, mas basicamente é a mesma ideia, você procura onde tem as regras de redirecionamento, as forward rules, então a gente vai ali no Port Mapping Configuration. Então vocês podem ver, já tem algumas regras cadastradas. Vamos pegar uma de exemplo aqui para vocês verem o conteúdo. Essa do SSH. Então ali eu estou fazendo um redirecionamento para uma máquina interna do SSH. Então, só que eu estou mudando a porta. Então, externamente eu aceito na porta 53222 e vai para 22. E especificamente com uma máquina da internet. Então eu limitei. Se você não quiser limitar, deixa em branco. Vamos criar uma regra nova. E aqui nós vamos fazer aquela mesma regra do acesso remoto, do XRDP. Então, nesse caso, no modem da Claro, eu uso tipo uma cola. Primeiro vou selecionar aqui qual é o host, né? Então, mesma coisa, tem que fixar o IP ou já usar um IP fixo fora da faixa DHCP. Então, se você tiver em dúvida, você pode, ou tiver uma aplicação específica para colocar, você pode usar aquela opção Application. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, um servidor web seguro. Então, aí seria essa regra de colocar essa máquina com um web seguro, um SSL. Mas vou só copiar essa regra, é o macete que eu faço para poder ser mais fácil a criação da regra. Então, já que é um acesso remoto, eu vou trocar as portas.
Repara que eu cometi um pequeno erro de digitação ali, tem que ser o mesmo número, 43389. Então tá aí, tá criada a regrinha do acesso remoto. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.